16 do projeto Panda Building. Hoje vai ser uma live muito especial. Nós vamos tratar aqui dos espaços de convívio comuns nos edifícios pós-Covid, com um timaço bastante complementar, que vai trazer aqui vários insights para a gente, de técnicas que estão acontecendo. Eu vou apresentar aqui de um por um aqui nossos painelistas, né, de hoje. Bem-vindos a todos: Benedito Abud, Richard Bilton, Fernando Martins, Amória Toledo. Vou apresentar aqui cada um de vocês. E para a gente começar, eu queria, só para a gente ter uma ideia do que é que a gente vai estar abordando aqui hoje, a Moira trouxe, por exemplo, uns dados aqui impressionantes, que na cidade de São Paulo existem 24.500 condomínios aproximadamente, onde 21 mil deles são residenciais. E cerca de um terço desses condomínios já foi administrado pela Lelo, que é a empresa da Moira Toledo, a maior administradora de condomínio do Brasil, que hoje administra cerca de 5 mil torres distribuídas em aproximadamente 3 mil condomínios. E esses últimos 100 dias, né, a gente viveu, os condomínios viveram uma série de mudanças. No início fecharam, depois eles foram abrindo gradativamente, trazendo técnicas, soluções, às vezes rodízio de horário, e ela vai compartilhar muito dessas técnicas aqui para a gente. Né? Outra coisa que foi observada, que já vinha sendo observada nas áreas urbanas, é a necessidade do verde, a integração do verde, e as áreas em condomínio, principalmente agora com essa necessidade dos espaços abertos, elas passam a ganhar ainda mais importância. E para trazer esse tema, a gente tem a honra de contar aqui com o Benedito Abud, né, o paisagista aí, o melhor paisagista do Brasil, reconhecidamente, é unanimidade, não se discute. Né, Benedito, bem-vindo. Você aí com 50 anos de experiência no setor, mais de 6 mil projetos, tenho certeza vai trazer bastante coisa bacana aqui que a gente pode já integrar nesses prédios existentes e nos próximos aqui da era pós-Covid. Né? As pessoas também nesse período de quarentena passaram a dar mais importância ainda aos exercícios, né? E aí essa relação das academias com o condomínio, exercício ao ar livre. A gente está trazendo o Richard Bilton, que é o presidente da Companhia Atlética, da rede de academias, que vai trazer bastante coisa aqui para a gente. Né? E, bom, talvez a empresa que mais foi impactada, que mais cresceu em todo esse período, está aqui representada pelo Fernando Martins, que é a iFood. Né? Todo mundo em casa, sem poder sair, dispensando funcionários, quem tinha funcionários, e tendo que aprender a cozinhar ou a pedir comida a domicílio. A gente fez uma primeira pesquisa do Panda Building e vimos que esse índice aumentou enormemente. E o Fernando vai trazer dados super importantes e de como o iFood está revolucionando a indústria, a forma das pessoas se alimentarem de uma maneira geral, porque não é só, para quem pensa que é só pedir comida a domicílio, a refeição pronta, não é. Tem todo um link aí com supermercados, tem os boxes, tem várias coisas aí que a gente vai falar, inclusive de um spoiler, né, Fernando, aí das cidades aqui que estão já praticando aí os boxes, e aqui em Recife, onde eu estou, ele vai trazer uma novidade para a gente. Bom, nossa live de hoje, nós vamos dividir em 4 blocos. O primeiro bloco vai trazer uma visão geral, como a gente sempre faz, um panorama. Né? No segundo bloco, vai ser um bloco só de home office, porque a gente está aqui com 4 áreas diferentes, mas que o home office impacta em todas as 4, e eles vão trazer aqui um pouquinho para a gente de como é esse impacto do home office. Depois vamos falar um pouco do comportamento pós-pandemia. E no quarto bloco, nós vamos falar de algumas tecnologias atuais já existentes, mas também de futuras tendências. Então, temos bastante conteúdo e vamos objetivamente começar aqui para a gente ter uma live bem produtiva. Antes de começar a fazer a primeira pergunta, eu queria fazer um agradecimento aqui, como a gente sempre faz, aos nossos patrocinadores, né? A Suassuna Fernandes de Engenharia, a Veda City, a Deca, Cerâmica Porto Belo, a Pointer, Elevadores Atlas Schindler e Tintas e Kine. Muito obrigado aí pelo apoio, para a gente ter condições de deixar essa plataforma de consulta tão importante aí para o mercado, os setores, os profissionais, para que ajude aí a gente a construir cidades mais saudáveis daqui para frente. Benedito, vamos começar aqui com você, tá? Que é o nosso decano aqui, mestre, que é uma honra para a gente estar participando aqui com você dessa live. Bom, você, como eu falei aqui, 50 anos no mercado de paisagismo, mais de 6 mil projetos aí no currículo. Então, ninguém melhor do que você para falar para a gente da importância, né, do que essa modalidade, né, do paisagismo veio ganhando ao longo dos anos. Eu queria te pedir para você comentar aí para a gente a evolução do papel do paisagismo de quando você começou sua carreira até os dias de hoje.
Bem-vindo. Muito legal. Eu comecei com paisagismo, por acaso, quando eu entrei na FAO, em 1970, ou seja, está fazendo 50 anos. E já ali eu precisava trabalhar, eu sou do interior do estado de São Paulo, fui para São Paulo, precisava me sustentar, e eu arrumei um trabalho na casa de enfim, um escritório, e por acaso tinha um paisagista, eu adorei conhecer esse paisagista, e aquilo me encantou, e eu já comecei a fazer todo o meu curso ligado ao paisagismo. Porque naquela época, Sal, era assim, o jardim, o paisagismo era chamado no final do empreendimento, do prédio, tal, para colocar umas plantinhas para enfeitar. E com o tempo, aliás, até deu uma mão nisso, viu? Porque a gente trabalhou muito no Brasil inteiro, tal, mostrando a importância das áreas externas, porque não é de graça, né? Praticamente quem usa as áreas externas, principalmente, são as crianças, os adolescentes, depois começaram a ser os adultos. E quem decide a compra no imóvel, você sabe disso, é a mulher. E a mulher, a mãe, né? E a mãe quer que o filho esteja no melhor lugar possível, principalmente quando ela trabalha, ela fica morrendo de medo, né, da criança ficar lá sozinha. Então, naquela época se chamava que os prédios eram verdadeiras gaiolas, e a gente quis fazer uma gaiola maravilhosa, exatamente para as crianças e para os adolescentes, e deu muito certo. Tanto que hoje, né, muitos empreendimentos nem mostram muitos prédios, mostram mais a parte de lazer. Né? Isso chegou a um auge na época de 80, 90, de quererem 50, 70 itens de lazer. Isso já deu uma melhorada, agora nós temos menos itens mais confortáveis, mais organizados, mais estruturados, tá certo? Isso tem dado muito resultado, tanto na hora da venda, porque, Saulo, é o seguinte, a hora que você está vendendo, as pessoas imaginam que a nova casa ela vai ser mais bonita, ela vai correr, ela vai emagrecer, ela vai fazer regime, ou seja, a vida toda é um grande sonho. Então, é muito legal que isso aconteça. Né? Então, hoje é fundamental o paisagismo. Obrigado, Benedito. Morelelo, como eu falei aqui, é a maior administradora de condomínios do Brasil, né? E hoje vocês administrando essas 5 mil torres, imagino a quantidade de modificações, né, de trabalho que vocês tiveram nesses últimos dias para adequar essas principais mudanças, né, para se adequar às medidas sanitárias. Então, eu queria te perguntar quais foram as principais práticas já adotadas desde o início da pandemia para cá, nos condomínios, e qual o maior desafio para esses condomínios administrar essa nova realidade. Bem-vinda, mãe. Obrigada, Saulo, é um prazer estar aqui. Então, aconteceu uma coisa muito interessante com esse processo de fechamento e com a história da pandemia, né? Essa restrição do convívio dentro dos condomínios, ela implicou exatamente no fortalecimento dos laços comunitários. Isso foi muito legal de ver. A gente viu logo no início dessa questão aqueles bilhetes no elevador das pessoas se disponibilizando a ajudar os vizinhos mais velhos. A gente também viu o fortalecimento do comércio hiperlocal, não só a vizinha que vendia o bolo, o pão, mas também os próprios comerciantes da região que faziam as entregas com os deliveries e tudo mais. A gente viu muito desse movimento acontecer e que foi bem bacana, porque a gente já tinha dentro da Lelo esse direcionamento à questão da criação do senso de pertencimento, de criação de comunidade de fato. E, muito embora os decretos governamentais não tenham determinado o fechamento das estruturas condominiais, diferentemente do que aconteceu com o comércio, a gente só tinha uma regulamentação da Covisa, dando ali algumas diretrizes, mas não determinação propriamente. A verdade é que as estruturas de uso comum para manter distanciamento social, evitar muita gente no mesmo ambiente e tudo mais, foram de pronto fechadas. E, para isso, a gente precisou produzir muito material, porque orientação e comunicação foram questões determinantes. Assim. Aqui na Lelo, a gente logo criou um War Room, onde nós nos reuníamos com a equipe diretiva, os gestores, assim, diariamente, todo dia, e dali saíram mais de 50 comunicados, 8 e-books, que foram espalhados por todos os condomínios para orientar como é que isso aconteceria. Né? Então, assim, o que foi mais comum mesmo na prática? Não aconteceram mais as assembleias presenciais, e a gente estava numa fase em que era muito época de assembleia ordinária, aquela da aprovação de contas, de eleição de síndico, né? Então, de pronto, a gente teve que mudar para o digital nesse aspecto.
o fechamento de todas as áreas comuns, fechamento da academia, seguindo as diretrizes também das academias, fechamento de uso de piscina, de salão de festas, e interessante que, muito embora essas restrições tenham sido estabelecidas pelo síndico, pelo corpo diretivo, todo mundo seguiu numa boa, assim, porque estava todo mundo muito querendo atuar de modo a coibir, a evitar a disseminação do vírus, né? A mitigar essa contaminação que estivesse acontecendo. Também a gente vê um movimento muito legal de reconhecimento dos colaboradores, porque o primeiro momento, gente, se fechar tudo, como é que fica sem o porteiro, né? Porque imagina, tudo isso funcionou sempre muito bem e talvez a gente nem enxergasse ali tudo que acontece numa estrutura condominial. E de repente, quando vem um decreto como esse, essa é uma preocupação e essas pessoas foram muito reconhecidas. E além do reconhecimento, assim, a gente se preocupou mesmo. A própria Lelo mandou 15 mil kits logo de início, de kits preventivos de máscara, tudo muito, embora ainda nem tivesse decreto determinando a utilização de máscara, mas no sentido de preservar essas pessoas. E lá, um pouquinho depois também, o que a gente viu foi uma movimentação de querer interagir, porque a essência do ser humano está junto com o outro. E se a gente está numa medida restrição, como a gente faz isso? Então, as varandas, né? E também querer tomar sol, tomaram alguma... assim, tiveram uma grande eficiência nesse sentido, porque aconteceu música nas janelas, treinamento de academia, vizinhos conversando, né? Tiveram aqueles vídeos da Itália que foram meio inspiradores nesse processo, que foram disseminados aí no WhatsApp, mas a verdade é que o brasileiro é muito assim, né? Então a gente precisou continuar interagindo nesses sentidos. E o que eu colocaria também é a questão da transformação digital, que isso foi muito importante. Por exemplo, na Lelo a gente já tinha essa coisa do digital, a gente tinha um programa de papel zero, onde só 40% dos condôminos tinham aderido, e com a pandemia, 94% dos 250 mil condôminos que a gente tem aderiram a esse movimento. Isso significa 4 milhões de folhas de papel economizadas por mês. 4 milhões é muita coisa. 300 horas de motoboys na rua. Então, assim, de fato, essa questão da transformação digital, a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade que a pandemia vai nos deixar. E isso implica na convivência dentro das estruturas condominiais. Verdade, Moira. Muito obrigado. É impressionante realmente o número, viu? E é bom que é um legado que vem para ficar, né? A gente, nesse período, a gente aprendeu muita coisa que não fazia, que viu que era fácil, valeu a pena, que vai deixar uma boa herança aí para nós. Uma delas, o Fernando acho que vai trazer agora para a gente, né, Fernando? Bem-vindo aí, Fernando. Bom, você tá trazendo aí as novidades, né, do iFood, que é uma das empresas mais inovadoras hoje no Brasil, está, né, revolucionando a forma das pessoas se alimentarem. São mais de 150 mil entregadores, né? 100 mil restaurantes parceiros, 30 milhões de pedidos mensais em mais de 1.000 cidades diferentes, só com tecnologia mesmo para administrar isso tudo. Né? Bom, nos Estados Unidos, Fernando, qualquer tipo de restaurante, né, mesmo o mais sofisticado, já entrega a domicílio, né? E a gente acompanhou na quarentena alguns restaurantes tendo que entrar no delivery até por uma questão de sobrevivência mesmo. E aí eu queria te perguntar, assim, o que é que houve assim, de mais que você pudesse destacar de mudança nessa pandemia, desse tipo de mudança de hábito dos estabelecimentos, das pessoas, né? E qual foi o número de restaurantes entrantes depois da pandemia e quanto o iFood cresceu nesse período, claro, aquilo que vocês puderem divulgar, né? Bem-vindo, Fernando. Legal, Saulo. Bom, prazer participar aqui com vocês, com todos esses profissionais, essas empresas incríveis aqui. E dividindo um pouco do que a gente está vivendo ali no iFood hoje, né, naturalmente a gente passou por não só o setor de food delivery, mas os outros setores também foram impactados pela pandemia, né? O processo acelerou o processo de digitalização de diversos setores e também um serviço essencial aí de food delivery hoje se tornou, né, faz parte do dia a dia das pessoas. E o que a gente conversa muito internamente ali é literalmente assim, embora tenha um crescimento claro, né, do uso do delivery, aumento de restaurantes na plataforma, a gente foca grande parte do nosso tempo e receita em proteger, né, todo o nosso ecossistema de food delivery. Então, a gente realmente investiu para manter, né, toda essa operação rodando e entregando o maior nível de proteção para os entregadores, para os clientes e para os restaurantes.
E o que é mais interessante de perceber nessa mudança, né, da noite para o dia, das pessoas em home office e elas, né, trancadas em casa, foi uma questão de novos hábitos de consumo. Então, o que antes a gente via um crescimento natural de café da manhã, lanches da tarde, né, bolos, doces, isso teve um crescimento assim, exponencial na plataforma. Até por curiosidade, assim, o item que mais cresceu dentro da plataforma, assim, no café da manhã foi o pão francês, né, um ticket super baixo, e justamente as pessoas perceberam que elas poderiam pedir, né, esses itens com segurança, né, e com conveniência. E, acima de tudo, o iFood está com a responsabilidade de manter, né, toda essa cadeia girando e com proteção. Criou fundos, né, de proteção para os entregadores, fundos para os restaurantes locais, de bairro, né, focando muito nessa questão de consumo local também, porque nada adianta a gente ter pedido e um pico de pedido durante a pandemia. A gente realmente precisa que toda a cadeia e que a gente fomente a demanda para colocar oferta e garantir, né, todas essas entregas. Então, foi um movimento de adaptação e as pessoas, né, acostumadas e pedindo cada vez mais itens aí por pedidos também. Muito legal, Fernando. Obrigado. Bené, vou lhe perguntar aqui um tema que eu acho que você já está cansado de responder, né, que as grandes cidades, né, acabam afastando as pessoas da natureza. Né? E agora, na quarentena, as pessoas ficaram mais distantes ainda, porque muitas delas se privaram do convívio com a natureza nos parques, até mesmo nas áreas comuns dos edifícios. Né? E isso assim, aguçou problemas já existentes, como ansiedade, estresse, né? a baixa qualidade de vida, né? Que estão fazendo as pessoas buscar um conceito de biofilia. Eu queria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo qual é a definição desse conceito e quais os benefícios que essa ciência pode trazer para combater esses problemas que ficaram mais evidentes agora nesse período de quarentena. Acho que essa pandemia mostrou a importância da moradia, mesmo que reduzida, uma moradia confortável. Né? E essa ideia da biofilia, a gente já tem tratado esse tema há muito tempo, mas não com esse nome. Né? Tanto que aliás, falar um pouquinho disso agora, eu tenho um canal no YouTube destinado principalmente para estudantes de arquitetura. É um canal aberto, quer dizer, um canal no YouTube, que eu não monetizo, que o interesse não é ganhar dinheiro, mas é realmente difundir conhecimento. E está dando muito certo, que os professores estão lá. E eu fiz 2 vídeos sobre biofilia. O biofilia, na verdade, é o contrário, é o oposto de necrofilia. Necrofilia é apologia à morte. A biofilia é apologia à vida, a viver, a você estar bem consigo mesmo, estar bem abraçado na natureza. Porque a natureza é vida, a natureza é água, é vegetação, são os outros animais, são os pássaros, e tudo isso o paisagismo tem muito a ver. E, de repente, isso caiu a ficha, Sal, quando eu estava fazendo agora, recentemente, um projeto com o Norman Foster. Né? E o pessoal do Norman Foster chegou com esse conceito muito forte. E sabe quando bate assim, de cara? É isso, né? É isso que a gente tem feito, e é isso que a gente vai fazer. E eu acho muito legal quando surge uma nova nomenclatura. Né? Você pode dizer que muita gente diz, isso é marketing. Não é marketing, as pessoas elas ficam mais preocupadas quando determinadas palavras são colocadas. Né? Um pouco antes da biofilia veio o Healing Garden, que são, na verdade, jardins de cura, mas eles eram mais usados em hospitais. Eu cheguei a fazer vários hospitais com esse conceito, né? Para as crianças, por exemplo, a área infantil, as crianças poderem sair, poderem estar na natureza, poderem estar no playground mais aberto, e também para os adultos. Hospitais, inclusive, a gente procura fazer aquele cantinho, sabe, para a pessoa que está mais necessitada, está com um parente ali numa situação difícil. É importante essa pessoa, sabe, ficar no local, e ali a gente geralmente coloca peixes. Relaxa, você vê a dança dos peixes, você vê o canto dos pássaros, a gente coloca comedouros de pássaros também. Tem dado muito certo. Né? E a biofilia vem reforçar, ela vem englobar o conceito de healing de uma forma mais abrangente. Ela expande isso e ela traz, então, essa natureza, principalmente
para o meio urbano. Mas não é aquela natureza com mosquito, com cobra, com carrapato, não. É aquela natureza mais humanizada, mais antropizada, sei lá se existe esse termo. Mas realmente é uma natureza bacana, é uma natureza gostosa. Isso tem dado muito, isso está provado, viu? Que os doentes melhoram, porque toma vitamina C na veia, assim de cara, né? No sol, tomar ar fresco, ar puro, isso é maravilhoso em asilos, é maravilhoso em hospitais, e é maravilhoso no dia a dia das pessoas. Inclusive, o verde tem subido pelas paredes, né? A gente tem feito vários projetos com jardineiras, com coisas ali, que trazem o verde literalmente para dentro da sua casa, para dentro do seu apartamento. E tem dado muito resultado. Porque o brasileiro gosta muito dessa relação da natureza, até porque nós temos grandes regiões, como todo o nosso norte e nordeste, que são regiões muito quentes, né, Sal? Então, é muito importante a gente ter essa relação. E a biofilia e o Healing Garden acho que vieram para ficar mesmo. Que legal, Bené. E gostei de saber desse projeto seu aí com o Norman Foster. Para quem está nos assistindo e não conhece, o Norman Foster é o maior escritório de arquitetura do mundo, né, na Inglaterra, e fez vários ícones aí pelo mundo. Em Londres, por exemplo, tem o St. Mary Axe, tem o The Shard, né, que são dois ícones aí da paisagem londrina. Mas vai ser uma dupla de sucesso aí. Ele só não pode levar você para lá, amigo. Você tem que ficar aqui com a gente. Muito bom, parabéns. Muito legal. Moira, vou voltar para você aqui a pergunta. Na live 2, com o pessoal de arquitetura, de engenharia hospitalar, né, a live de saúde que nós fizemos, foi sugerida a criação de um protocolo para os condomínios, assim como ocorre nas instituições de saúde, né? Os protocolos têm as normas a seguir em todas as esferas de competência. E você, como também é diretora do Secov de São Paulo, né, da vice-presidência nessa área de condomínios, apresentou recentemente, né, uma cartilha para a reabertura das áreas comuns dos condomínios, né? E aí eu queria te perguntar quais foram os principais cuidados recomendados e se você poderia, se isso é uma coisa pública, que você poderia disponibilizar para a gente, para quem está nos assistindo aqui, de repente a gente fazer um link aí no Instagram ou mesmo no site do Pande Building, para que as pessoas possam ter acesso a isso aqui e, de repente, já nos ajudar na construção desse protocolo dos edifícios daqui para frente. Não só para a reabertura, mas para o funcionamento daqui para frente. Claro, Saulo, vai ser o maior prazer. Inclusive, eu vou compartilhar minha tela, que acho que o host precisa me autorizar. Se ele me autorizar a compartilhar a tela, eu coloco um QR Code, onde o pessoal pode focar e já baixar o PDF do guia que nós disponibilizamos. Agora foi. Tá liberado, Moira. Foi, peraí. Agora, ótimo. Vou pôr do começo aqui e deixar o QR Code na tela. Enfim, com esse QR Code, quem quiser baixar, a gente está tratando aqui, começou a vir bastante demanda e a gente percebeu que o processo de reabertura ele é mais difícil que o de fechamento. E lá no Secov ele é sempre muito instigado, as pessoas perguntam e querem saber o nosso posicionamento sobre as coisas, e aí nós percebemos que era importante fazer um guia de abertura em condomínios. Nós já tínhamos trabalhado no guia dos escritórios, né, das imobiliárias, das administradoras, porque para isso a gente precisou fazer o protocolo com a municipalidade, e aí nós pegamos e adaptamos, inclusive, para essa realidade dos condomínios residenciais. Então, as premissas são as mesmas. Distanciamento social, preservação da saúde, cuidado com os colaboradores, medição e aferição da saúde, cuidados assim, específicos com saúde, em especial nos condomínios comerciais, quando necessário e cabível. A gente partiu de todos aqueles mesmos princípios e espraiamos isso para o residencial. Claro que não só no residencial, mas no comercial também esse guia abrange as duas coisas. Claro que, assim, cada realidade condominial é uma. Depende muito da estrutura física, do volume de pessoas que transitam naquela estrutura, o número de condôminos, se é residencial, se é comercial, tudo isso modifica muito um plano de respostas. Então, o que a gente fez nesse guia? A gente trouxe algo bem lúdico, inclusive com um checklist interativo, onde as pessoas conseguem montar o plano de respostas, e nesse plano de respostas vem desde as medidas preventivas que devem ser adotadas, tanto quanto aquilo tudo que eu preciso fazer e cuidar, e no final, um guia de gestão, como é que eu faço a gestão dessas estruturas todas. A ideia é ajudar as pequenas administradoras
montadoras em especial, que não têm a condição de preparar todo esse material e orientar o mercado, criando, assim, uma diretriz única neste sentido, né? Esse guia também traz um kit de comunicação, panfletos que podem ser colocados na entrada do condomínio, falando do uso dos elevadores, do uso das máscaras, que teve uma resolução dessa semana e está todo mundo questionando se é obrigatório ou não usar as máscaras também dentro dos prédios. Então, a gente traz ali uma série de soluções para ajudar as pessoas nesse aspecto. Tem sido bem legal, está sendo super bem admitido. Foi na semana passada o lançamento e o pessoal tem utilizado bastante já. Muito bacana, Moura. Muito obrigado. Depois até, se você puder compartilhar, eu acho que vale a pena. A gente vai deixar, pessoal, o link na bio do Instagram do Pandebuilding, tá? Da Molegolar, e no site também, tá? Então, vocês vão poder ter acesso. Só para complementar, Saulo, que é uma coisa importante, este guia ele foi feito em parceria com o IREN, que é um Instituto Internacional de Administração Condominial, então, seguindo todas as diretrizes internacionais, e também com o SECONSE, que é o braço social da construção civil aqui, onde eles fizeram toda a análise da parte médica e de medidas sanitárias de prevenção à contaminação. Perfeito, obrigado, Moura. Richard, voltar para você aqui. A Companhia Atlética, a sua rede de academias, ela já tem ou pensa em fazer operações de parceria com os condomínios? Eu digo, instalar unidades nas áreas comuns dos condomínios. E ia te perguntar também se faz sentido algum tipo de consultoria na montagem naqueles condomínios que vocês não forem efetivamente ter uma unidade própria lá para operar, mas se faz sentido vocês terem algum tipo de consultoria para que esses condomínios possam montar de acordo com o know-how, uma área adequada para isso, e de repente até uma integração entre aqueles moradores que estão ali usando a sua companhia atlética privada no seu edifício, ter algum tipo de passaporte que possa acessar outras academias, como a gente tem visto por aí. Isso faz sentido ou não? Boa noite, Saulo. Então, a companhia atlética, a gente tem os 3 formatos, tá? A gente hoje faz consultoria para várias empresas, para construtoras, incorporadoras. A gente acho que há uns 15 anos a gente começou, enveredou por esse caminho. Andou um tempo, como o Benedito falou, são as fases diferentes que os projetos aderem ou não, né? Teve época de academias, baixou e ultimamente aumentou muito, talvez até em função, como ele bem colocou, atender os anseios da família. E se você notar, no Brasil mesmo e no mundo inteiro, no Brasil você tinha 2% da população frequentava academia. Hoje você chega em 5%, 6%. Nos Estados Unidos era 15%, hoje já é 23% da população frequenta academia. Na Europa era 10%, já tem 16%, 18%. Isso é uma onda crescente, inexorável. Por quê? Porque, tornando uma história longa curta, na pré-história, o homem e a mulher, né, ele acordava, caçava, pescava, se defendia para sobreviver, dormia, acordava, caçava. Então, era um atleta, né? Querendo ou não, ele tinha que se desenvolver, senão ele era comido vivo. E aí, com a chegada do progresso, o que aconteceu? Ele nem levanta mais o vidro do carro, ele não troca nem o canal da TV, ele não faz mais nada. Ele fica sentado que nem estamos nós 6 aqui, e normalmente você fica o dia inteiro sentado. Esse é o padrão, né, dos escritórios, etc. E o que aconteceu? A gente considera que as academias são verdadeiros laboratórios, onde a pessoa, o ser humano, ele vai lá ter que se exercitar, nem que seja que nem aqueles projetos que você tinha lá estudados, 2, 3 vezes por semana, pelo menos, para você não enferrujar. Essa é uma realidade, tá? E isso vem se casando não só com empreendimentos comerciais, mas também nos residenciais. A gente teve projetos, e fazemos muito, por exemplo, com a EZTEC aqui em São Paulo, uma série de projetos onde a gente simplesmente faz a consultoria para o layout, projeto, equipamentos que serão instalados, como serão dispostos, assim por diante. E, do outro lado, tocando academias, mas a gente toca academias em projetos quando são muito grandes.
Isso depende muito do estado que você está, da cidade que você está, renda, né? Capacidade. A gente tem muitos projetos na Barra, no Rio de Janeiro, a gente tem uns 15 condomínios que a gente administra. Mas você ter uma ideia, são condomínios que a academia do condomínio tem 2.000 metros. 2.000, 2.500, 1.500, com tudo que você falar. Sala de spinning, sala de lutas, piscina, kids e assim por diante. Então a gente faz esse mix todos. E eu vou te dizer que a gente tem experiência com todas essas áreas que você colocou, tá, Saulo? Ou seja, às vezes atendendo ou não anseios do condomínio, com a academia frequentando também quando ela está com algum problema ou fechada, ou até com um plano de descontos na academia em função da gente atender o condomínio. Isso é uma coisa crescente no mundo inteiro. Muito bacana. E mobilidade, né? Tem tudo a ver com o conceito super atual. Às vezes você está trabalhando num lugar e agora com home office também, que é o próximo bloco que a gente vai entrar, isso passa a fazer ainda mais sentido, né? Muito obrigado, Richard. Fernando, para a gente fechar esse bloco aqui, queria só te fazer mais uma pergunta, né, em relação ao iFood, que muita gente tem até no início da quarentena, dizendo, poxa vida, o iFood é um privilégio para poucos, porque não é todo mundo que pode pedir comida. E aí eu queria te perguntar se isso realmente, como é que é essa história, se o iFood realmente é um privilégio somente para a classe A, B, ou se vocês também têm soluções mais econômicas hoje que possam atender, e falar um pouquinho também desse projeto ou desse serviço que vocês estão prestando, de você poder fazer compras também do supermercado. Eu ouvi dizer que em alguns casos tem sido até mais barato você pedir um iFood do que você comprar os insumos no supermercado e fazer sua própria comida, além do trabalho, claro. Legal, Saulo. Bom, sem dúvida, o iFood não é só para a classe AB, tem uma quantidade de oferta, né? Primeiro, a quantidade culinária, né? Mais de 30 culinárias diferentes e para todos os bolsos. Inclusive, a gente tem um produto ali, uma marmita que você consegue agendar para o dia seguinte ou pedir na mesma manhã para receber no almoço, a partir de R$ 12,90 já com o preço do frete, ou seja, né? Um preço extremamente acessível e que pode entrar no dia a dia e no bolso de todos os brasileiros. Falando, a gente brinca muito que o maior concorrente do iFood é o fogão, né? Então entra nesse segundo tema aí da sua pergunta. Literalmente, a gente não quer acabar com o prazer das pessoas de cozinhar, mas para o dia a dia, e principalmente agora, durante o home office, acho que muitas pessoas estão sofrendo isso, né? O acúmulo de louça, uma briga com a cozinha, é quase que você tem que ter 2 jornadas, né? Ou às vezes 3 jornadas, dependendo, tem filhos e tudo mais. Então, assim, para o dia a dia, a gente acredita muito que o iFood pode sim resolver essa questão da praticidade da rotina. Então, desde o café da manhã até o jantar. Então, quando a gente passa até oferecer as entregas de supermercados, sem dúvida nenhuma, a gente está atendendo todas as necessidades aí de alimentação das pessoas e você vai conseguir achar oferta de refeição num preço acessível, que se você parar para fazer conta, você vai entender que vale mais a pena você pedir um iFood do que parar para cozinhar. Muito legal. Muito interessante. Realmente revolucionário. Vem para ficar, Fernando. Bom, com essa pergunta, a gente fechou aqui esse primeiro bloco inicial e vamos começar agora a tirar os outputs que a gente precisa, que é o objetivo aqui das lives do Panda Building, né, para os edifícios. Então, vamos começar aqui o bloco de home office. Vamos entender aqui como é que o home office impactou cada um de vocês 4 nas respectivas áreas. Eu vou começar de novo aqui com o Benedito Abud. Bené, você percebeu já algum aumento nessa encomenda de projetos? E aí está havendo assim, um sentimento das pessoas de que está havendo uma migração, né, das pessoas procurarem mais espaço, né, e de repente procurar migrar de apartamentos para casa em busca por mais espaço para acomodar esses novos usos que estão sendo incorporados à casa durante a pandemia, ou mesmo o contato com a natureza, né, em função do que a gente conversou, você acabou de falar aqui da biofilia, do conceito de biofilia, do healing garden e tudo mais. Então, o home office, ele meio que catalisou, né, esse processo. Agora que você pode trabalhar de qualquer lugar, você tem essa flexibilidade, essa mobilidade. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que isso tem impactado nesse grande termômetro que vocês têm, que é o escritório de vocês, que
faz projetos de paisagismo, e aí tem como mensurar esse aumento. Saulo, eu confesso que eu fiquei muito surpreso com essa história do home office dar tão certo. A gente trabalha com projetos, eu imaginava que a gente fosse ficar sem trabalho completamente. E o que tem acontecido? As reuniões, call o tempo inteiro e muito mais eficiente. Por quê? Quando você faz reunião remota, né, você não tem trânsito, você não tem congestionamento, você minimiza a poluição e se demonstrou que a gente já tinha tecnologia, a gente já fazia no escritório, mas agora em casa ficou muito mais claro que é muito mais barato, é muito menos esforço você fazer reuniões à distância. E como eu tenho trabalhado com vários escritórios internacionais, então tem gente, por exemplo, você falou de Londres, né? Tem gente de Londres, outro está na Argentina, outro está no Brasil, outro está no Ceará, outro está no Rio Grande do Sul, e todo mundo senta na mesma hora, não tem trânsito entre a sala e a cozinha, então você chega, todo mundo na mesma hora, não tem conversa paralela, e a coisa mais importante, Saulo, quem decide participa. Porque no dia a dia, nas reuniões presenciais, é muita gente falando, fica batendo papo. Agora não, cara. Agora todo mundo começa no horário e quem decide participa. Isso faz toda a diferença. Porque a pessoa que está lá decidindo, as coisas se resolvem de uma maneira muito mais prática, muito mais efetiva, muito melhor do que você falar com o preposto que leva para o chefe leva para outro chefe. Aí você tem um telefone sem fio que é péssimo, né? Agora, por outro lado, isso nos condomínios, né, a gente está sendo muito demandado nessas áreas externas, né? Fazendo lounges mais confortáveis, até porque a indústria moveleira ela está mais preparada para isso. Então, a gente coloca na área de sol mesmo, sofás gostosos, poltronas deliciosas, e nesses sofás a gente coloca a mesinha para você poder apoiar ali um smartphone, um celular, um laptop, e você poder fazer sua reunião remota. Então, esses lounges, a gente tem desde lounges mais, vamos dizer assim, preservados, né? Para você estar mais tranquilo, mais quieto num canto, ou então para mais pessoas, para você reunir a família, reunir os amigos, as academias que são as áreas de fitness, né? Condominiais, sempre com espaço externo, porque tem gente que não gosta de ar-condicionado, então já era uma demanda que tinha, agora isso está sendo muito mais pedido, a gente está fazendo isso, então locais de alongamento, exercícios com bola de pilates, pular corda, enfim, pisos emborrachados, os playgrounds cresceram muito, os lugares de gourmets, né, fantásticos, que antes era uma churrasqueirinha, agora estão virando realmente lugares com sofás, com mesas, né, mesas quadradas que você pode juntar tudo e fazer um mesão, ou então você pode separar, pôr a criança de um lado, então, claro, o lugar de cocção, mas o lugar de preparo dos alimentos estão ficando muito assim, a pessoa na frente de todo mundo, não mais de castigo de costa, fazendo churrasco ali de castigo. Então, tudo isso mudou bastante e acho que mudou para melhor. Que bom. Mais integrado, né? Acho que realmente também é mais um legado que positivo aí da pandemia, veio para ficar. Eu fico me perguntando, viu, Moura, em relação a essa nova modalidade, você ter visitantes que estão visitando a trabalho, né? Os prédios, isso vai aumentar o volume de controle, né, nos edifícios, né? As pessoas trabalhando agora em casa, inclusive saiu aí em outras lives algumas perguntas do pessoal perguntando que, assim, para formalizar o endereço comercial no home office, pessoas que realmente não vão ter escritório, não é que vão ter o home office como um ponto de apoio. O home office vai ser o escritório principal. E isso, imagino que traz uma rotina também um pouco diferente para os condomínios, né? Você ter mais gente para você fiscalizar, não só em termos de contaminação, como a gente vem tendo, mas em termos de segurança mesmo, né? Pessoas estranhas entrando. E aí eu queria te perguntar como é que isso tem impactado nos condomínios que vocês administram. Com a determinação de fechamento, é natural, né? Foi natural esse processo e imediatamente todo mundo foi levado para trabalhar, não só trabalhar, né? Mas se alimentar, trabalhar, se exercitar, enfim, a casa da gente passou a ser tudo, não só o home office, mas a academia e entre outras muitas coisas, né?
E esse é um processo que demanda muito bom senso e muita adequação dos condomínios, porque a gente tem que pensar que tem gente trabalhando, ao mesmo tempo tem a questão das obras que foram paralisadas, e agora, no processo de retomada, como é que eu retomo a obra, não incomodando quem está em casa vivendo ainda na quarentena, não fazendo barulho porque está em home office, as próprias crianças em homeschooling, né? Porque se tem um home office, também teve o homeschooling, afinal, eles estavam todos estudando dentro de casa. Então, você conjecturar e trabalhar tudo isso ao mesmo tempo, de fato, é um desafio. E a chave sempre, comunicação, bom senso, conversa entre os condôminos, essa formação de comunidade, de pertencimento, de se colocar no lugar do outro, de empatia, é disso que se trata, assim. Mas, de qualquer maneira, tem regras a serem seguidas. Os condomínios residenciais foram pensados para serem residências, inclusive na convenção está estabelecido que eles são, em muitas delas, de uso exclusivamente residencial. O trabalho remoto, aquele que a gente faz, assim como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, eu estou na minha residência, por exemplo, fazendo uma reunião, o trabalho do advogado, da psicóloga que atende via uma tela e tudo mais, isso não tem problema nenhum, porque isso não implica nem a desnaturação do uso, muito menos em sobrecarga as estruturas condominiais. A gente tem que lembrar que tem um dispositivo no Código Civil que estabelece que o condômino tem que usar o condomínio, né, utilizar das áreas comuns e do condomínio de modo a assegurar a saúde, sossego e segurança dos demais condôminos. Então, assim, eu não posso ter uma atividade onde eu implique em sobrecarga dessas estruturas, seja da estrutura da portaria, com entra e sai de pessoas, seja com a estrutura do prédio, ficar recebendo pessoas que eu não conheço, que sejam estranhos. Para isso, eu preciso usar outros lugares para este atendimento. Então, não me parece razoável você transferir por completo a sua estrutura comercial para dentro da casa, com estabelecimento comercial. Não é disso, não é sobre isso, não é isso que é viável em termos de home office nessas estruturas. Outra coisa interessante que outro dia me perguntaram foi a respeito, porque tem condomínios em que a água ainda não é individualizada. E, de repente, alguém começa a trabalhar com alimentação e começa a consumir muito mais água do que os demais condôminos, embora não receba pessoas em casa. Isso também, se for um impacto muito forte, também não é razoável. Não me parece, não tem como você transferir uma cozinha industrial para dentro de um apartamento. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, ter limites e preservar essa finalidade de uso que é residencial e mais o sossego dos demais que estão em home office, em homeschooling. Então, assim, é muito legal. Eu acho que cada vez mais essas estruturas vão estar recebendo. Os projetos têm que ser pensados de maneira a terem os escritórios. É uma tendência. A gente não sabe ainda mensurar se isso vai funcionar a pleno vapor, como está funcionando agora, depois que a gente tiver parte das atividades já funcionando normalmente com atendimento presencial, vai ter que ter uma dinâmica, um equilíbrio aí nessas operações, mas nisso, passar do ponto e transformar as estruturas residenciais em comércio não me parece razoável. Entendi. Agora deve acontecer, viu? Porque muita gente vai abandonar mesmo, a gente vai ter que se preparar para essa onda aí. Aí meu lado advogado já fica doida. É isso mesmo. Vamos nos adequar. Vamos lá. Bom, Richard, eu ia lhe perguntar o seguinte: você, assim, as pessoas, principalmente nas grandes cidades, né? São Paulo, isso acontece demais. As pessoas têm usado, têm coincidido na rotina o hábito da academia, de se exercitar, até para desviar do trânsito, né? Então, você vai para a academia bem cedinho, já perto do trabalho, né? E aí já toma banho na academia, porque aí já vai estar perto do trabalho, e com isso você desvia do trânsito, que saiu mais cedo. Tem gente que faz na hora do almoço, né? Também perto do trabalho, e tem gente que sai do trabalho, vai para a academia perto, e aí, com isso, espera o horário de pico de trânsito passar para chegar em casa. As pessoas agora trabalhando em casa depois da pandemia, como é que isso movimenta essa dinâmica de vocês em relação a esse tipo de hábito? Então, só interessante, eu fui 7 anos parte do board da Associação Internacional das Academias, que fica em Boston, tá, nos Estados Unidos, essa associação. E como você bem sabe, a americana adora pesquisa e estatística. E essa associação, ela é dos donos de academias do mundo inteiro, e entre os patrocinadores estão os maiores fabricantes de equipamento do mundo, Life Fitness, Technogym, Precor, etc. E houve uma discussão grande
como é que a gente poderia ter como patrocinadores da associação fabricantes que estimulavam a venda de equipamentos para uso residencial em condomínios. Você também bem sabe que nos Estados Unidos qualquer prédio, qualquer condomínio tem academia. E foi muito interessante. Foi feita uma pesquisa gigantesca e foi comprovado que o usuário de academia, ele treina em casa, no condomínio, etc., ou porque está chovendo muito, ou porque naquele dia ele não teve tempo, então a rotina dele estava muito corrida, ele tinha uma viagem, ele vai lá e quebra o galho na academia do condomínio dele. Mas que, ao contrário, justamente, quanto mais o cara gosta, mais ele vai mesmo em academia e treina em casa, mas mais como complemento. Por quê? Principalmente pela sociabilização, pela diversidade dos equipamentos que você tem, pela instrução e pelo clima. Eu mesmo tenho academia com tudo em casa, tudo que você fala. Mas não dá nem para comparar, até para te cobrar e o ambiente, os teus amigos, etc. Ainda não é chegada a hora, mas essa história do novo normal, Saulo, tirando algumas coisas, como, por exemplo, a videoconferência, essa sala mesmo aqui, essa sala eu tenho uma reunião mensal com todos os meus sócios, tá? A gente não faz franquia, eu tenho sócio. E todo mês vinha todo mundo para cá, do Brasil inteiro, de Manaus, Porto Alegre, blá, blá. Isso aí, na minha opinião, morreu para sempre, porque a videoconferência matou tão bem isso, mas tão bem, que este sim eu digo que mudou para sempre. E olha, foi colocado já aqui hoje nessa nossa conversa, mudou para melhor, né? Acho que foi o Benedito que colocou isso, assim, fica muito mais objetivo mesmo, a pessoa começa, meio e fim, um presta atenção no que o outro está falando, e não tem cara atendendo o telefone durante a reunião, é realmente muito objetivo. Mas de resto, Saulo, eu acho que as pessoas aprenderam a valorizar mais as experiências da vida, tá? Então, aí, quantas vezes minha mulher marca jantar todo dia, eu não aguentava mais, sabe quando você fala assim, pô, almoço e não sei o que, agora você vai curtir cada minuto que você está com os teus amigos. Cara que está na academia, eu acho que para você, eu acho que vai entrar metade de joelhos aqui agradecendo que vai poder estar com os amigos de novo treinando. Então, eu, na verdade, essa história do novo normal, eu acho que ele tem um tempo de vida, tá? A hora que acabar a história da pandemia, aquilo que a gente viu no Rio, que hoje é um absurdo, você pegar aqueles bares lotando até a rua, todo mundo sem máscara, isso é uma aberração. Mas o dia que acabar a pandemia, eu acho que é isso que vai acontecer por muito tempo. É para como se estivesse colocando de volta o que perdeu. E eu vejo isso aqui na academia. Tem alunos que me ligam, pô, que nunca me ligaram na vida. Que me ligam, nossa, quando é que abre que eu queria encontrar as pessoas, queria me dar... Então, a história do treinamento em casa, Saulo, eu acho que é um ótimo complemento. Na verdade, é uma substituição para a necessidade que você tem hoje em dia, tá? Mas você vai ter uma depurada no mercado também, com certeza. A gente tem, pelas associações, a gente sabe que de 20% a 30% é um número extenso, tá? De academias não vão voltar, não voltarão, não abrirão novamente. Você está falando no universo, você tem mais de 30 mil academias no Brasil. Mas eu acho que o retorno, eu vou ser até sendo pessimista, que demora até julho do ano que vem. Mas tudo vai passar. E o dia que passar, eu garanto para você que vai ser festa direto. Ou seja, eu acho que a sociabilização faz parte do ser humano, né? E o nosso ramo, a Academia de Ginástica, eu até digo, a gente tem 2.500 funcionários, tem que gostar de lidar com gente, senão não dá para trabalhar aqui. É serviço, você está para servir as pessoas, né? Tem gente, aquele que não gosta de falar com as pessoas, que não gosta de lidar, etc., não dá para trabalhar no nosso ramo. Então, no nosso ramo, Saulo, respondendo, eu acho que vai voltar com ainda mais força, tá? Que é uma tendência, como eu te mostrei, de décadas, tá? De décadas. É crescimento anual, ano após ano. Ano após ano. É como o pessoal fala, né, Richard, do Carnaval de 2019, que parecia, de 1919, que parecia que a gripe espanhola nem tinha acontecido. Vamos lá. Bom, a economia, pelo menos, já está retomando com gosto de gás, né? Espero que continue assim. Bom, nós estamos agora, eu vou fazer, Fernando, para você a última pergunta aqui do segundo bloco, e tem aqui algumas perguntas do pessoal aqui falando que a gente vai responder no terceiro e quarto bloco, e aí quem estiver assistindo aqui, aguarde, porque vai vir muita novidade boa. Uma do Paulo Avelino Leto, que está aqui
comentando com razão que assim, nem todos os condomínios têm espaço, nem estrutura para agilizar a entrega, para aguardar o pedido, supermercado, que às vezes você tem uma geladeira. Então, pode esperar aqui que agora, no próximo bloco aí que a gente vai entrar, a gente vai falar bastante disso. O Fernando tem várias notícias aí importantes e boas, novidades boas aí para várias cidades do Brasil, inclusive Recife, né? E o Charles Wasserman também comentou aqui, nosso grande bodybuilder aqui da Live 2 de saúde, tem acompanhado sempre a gente por aqui, comentou que saiu um artigo que poderia cobrar multa pelo não uso de máscaras. Isso pode acabar um pouco dessa aberração que está acontecendo em vários lugares aí, como a gente está vendo. Bom, Fernando, todo mundo, para fechar esse bloco do home office aqui, vocês com o iFood, muita gente pedia naquelas concentrações de prédios corporativos, né? O home office pediu ali o seu almoço, os funcionários, e agora todo mundo em casa deve ter mexido um pouco aí com o algoritmo de vocês, né? Esse encaixe aí de onde as pessoas estão pedindo, os destinos de onde está se pedindo, deve ter dado uma pulverizada. Como é que foi esse impacto do home office para ir para o iFood, para a atividade do iFood? Boa, Saulo. Bom, claramente, né, a gente percebeu uma migração dos bairros mais comerciais e uma concentração de pedidos também mais equilibrados entre almoço e jantar em mais bairros da cidade, o que reflete claramente as pessoas trabalhando de casa. E além, né, falei um pouco na outra pergunta sobre os hábitos de consumo e das pessoas entenderem que elas podem pedir o lanche da tarde, um açaí, ou desde o café da manhã até o jantar ela vai estar com toda uma oferta enorme de restaurantes para poder atender. O que para mim impacta é como que o iFood enxerga essa nova realidade. Aí eu já gostaria até de trazer assim, a grande novidade, porque a gente já vem trabalhando há 1 ano com esse projeto, e ele realmente traz conveniência, né, para o cliente, segurança, é um benefício também para o entregador, né, de chegar num local e já saber onde ele vai deixar o pedido com segurança, agilidade. E nesse período que a gente está falando, assim, é uma enorme ferramenta de entrega sem contato. Então, a gente ter um armário, o iFood Box, inteligente, que o entregador chega com QR Code, libera uma das portas, ele consegue depositar o pedido ali, o cliente é avisado na mesma hora, ele vai descer quando for mais conveniente. Eu acredito que o home office vai acelerar até a necessidade das pessoas, e elas não querem simplesmente resolver a fome, assim, todo o processo tem que ser com a melhor qualidade e melhor segurança possível. O iFood Box realmente entrega todos esses benefícios e, quem mora em prédio sabe que muitas vezes esse processo de descer, retirar, a troca de conversas ali com a recepção, com a portaria do prédio não é das mais fáceis, e a gente tem uma ferramenta hoje com o iFood Box que resolve todas essas dores. Muito bacana. Vamos falar bastante dele aqui nesse próximo bloco agora, que vamos começar já, que é o comportamento pós-pandemia. O Augusto Capibaribe está aqui perguntando qual seria o novo programa de arquitetura. A gente vai começar a tirar esses outputs aqui agora, Augusto, objetivar nesses outputs. Eu vou começar aqui com o Benedito novamente, perguntando, porque nós estamos aqui com várias pesquisas, né, que a gente tem visto, tem circulado, inclusive do próprio Plan the Building, que é uma pesquisa feita pela Brain, Urban Systems e Prospect. A gente fez uma primeira fase da pesquisa, né, e agora tem a segunda fase rolando, que vai ser apresentada na próxima live, na segunda-feira que vem. Então, até vamos colocar aí depois no link na bio, porque quanto maior o número de respostas, melhor, e a gente vai aprofundar e dimensionar mesmo esses programas de arquitetura com base, fundamentando cientificamente tudo que a gente está levantando aqui nessas lives. Mas a pesquisa, que a gente tem falado aqui, aponta para uma tendência dessas pessoas de quererem conviver e se exercitar, aí entrando na área do Richard, mais ao ar livre, né? E aí, como é que a gente atende a essas demandas nas áreas comuns dos edifícios, principalmente em grandes cidades que têm a dificuldade de terreno, então os terrenos são menores? Como é que o paisagismo entra para poder conciliar aí esse novo desejo? Mas, olha, realmente, terrenos pequenos é o que acontece e realmente a gente precisa se resolver. O que está acontecendo? Saulo, é incrível como o lazer está se espalhando em vários andares. Em Fortaleza, especialmente, nós estamos fazendo alguns projetos que têm piscina no meio
do prédio, ou piscina na cobertura, lazer em cima, no meio, embaixo. Então, o que acontece? Embora o terreno seja pequeno, se resolve de várias formas, tá certo? Você fazer esse lazer, né? Um lazer de qualidade. Então, para você poder se exercitar, saindo do ar-condicionado, respirando ar puro, e aí o paisagismo entra com os 5 sentidos, com a questão, né, da audição, através do murmúrio da água, com a questão do paladar das frutas, né, do olfato das plantas perfumadas, do sol e da sombra. O sol é fundamental para a vitamina D, né? Enfim, da visão, que é a beleza, né? Então, a gente, se é arquiteto, você sabe que a gente vende beleza, então preciso entregar a beleza. Mas o que vai acontecer agora na pós-pandemia, eu concordo muito com o Richard, as pessoas vão querer se encontrar, e mesmo em terreno pequeno, porque em terreno pequeno não quer dizer que seja apartamento pequeno, você pode ter um apartamento grande num terreno pequeno, um por andar, ou você pode ter um monte de apartamentos menores, principalmente se ele for num local próximo a transporte fácil. E nesse caso, a gente está entendendo muito que a cidade é o quintal do apartamento. Então, as praças que não eram usadas, os parques que não eram usados, tudo isso agora, em função dessas reuniões remotas, eu acredito que eles vão ter um uso muito maior. Cafés que oferecem internet grátis, sabe que já tem vários, e tem vários restaurantes, lojas, lanchonetes, que você vai poder estar ali e você vai poder, então, estar conectado com o mundo, fazendo a sua reunião remota, sem ter necessidade de se transportar, que é o que a gente estava falando. Isso vai impactar tremendamente no carro, vai impactar tremendamente em todo o sistema urbano, né? A Tesla já está fazendo os carros autônomos, que já estão na nossa porta, e os Ubers, vamos dizer assim, da vida, vão começar a circular sem motorista. Então, eu acho que vai existir, sim, uma grande revolução, e as pessoas vão ser importantes, né? E não mais o carro. Então, acho que a gente vai passar por esse período, e todo mundo aí, né, querendo aí se abraçar e estar conectado, mas não necessariamente presencialmente, né? Usando mesmo as tecnologias. Perfeito, Bené, obrigado. Richard, e você complementando, que a pergunta acho que é para os dois, né? Essas pesquisas que mostram que algumas pessoas vão querer, num primeiro momento, evitar o fechado, você já respondeu que acha que a gente vai esquecer rapidamente esse novo normal, mas eu queria perguntar se vocês pretendem reinventar alguma coisa, não sei se agregando onde puder, algum espaço aberto na academia, que eu sei que muitas de vocês já têm, que são enormes, para atrair essas pessoas, ou investir em algum equipamento especial de renovação de ar. O que é que vocês têm planejado aí nessa linha? Então, Saulo, toda vez a gente tem a mania de querer inventar a roda de novo, né? Mas a verdade é que no mundo, primeiro, assim que a pandemia começou, antes de virar pandemia, a gente resolveu ir atrás do que ocorria na China, em Hong Kong, tá? Xangai, etc. Então, tudo que acontecia lá e depois foi para a Europa e aí veio para cá, a gente foi pegando tudo base China. E pra você ter uma ideia, nas academias hoje em Hong Kong, etc., eles não usam nem máscara mais para treinar. Já estão treinando sem máscara, correndo, esteira, tudo. Mas esse é um detalhe. Se você notar, é tudo fechado, tá? Tudo fechado com ar-condicionado. O que você tem é a utilização de muito mais filtro, trocados muito mais vezes, utilização de pastilhas que esterilizam, vírus, bactérias, etc. Porque, Saulo, a gente está acostumado com o Brasil e não é nem, eu acho que não foi nem só meu pai que dizia, todo mundo sempre fala que o Brasil tem a felicidade de você não ter muito extremos. Então, ninguém morre gelado aqui com menos 10 graus e também não queima em 50 graus. Então, por isso que você tem as favelas, essa que é a verdade também, porque se você tivesse favela em alguns lugares na Europa, nos Estados Unidos, o cara morria congelado, ponto, né? Então, essa facilidade, a gente imagina o ar livre, que é maravilhoso, como o Benedito falou, a beleza, né, do paisagismo, do ambiente aberto, natural, eu também adoro jardins, etc. Mas, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, a verdade é tudo fechado, tudo com ar-condicionado, 24 horas, essa que é a verdade, eles vivem assim. A Flórida, né, ela foi ocupada de verdade com o advento do ar-condicionado. Isso todo mundo fala. Quando não tinha ar-condicionado, era impossível vender e alguém vender imóveis na Flórida. Então, de novo, sem inventar roda, você vai ter que colocar tudo quanto
modernização para que você gire 7 vezes o ar. Eu vou te falar, eu viajei para Manaus há 2 semanas atrás e para reabrir a academia lá, e o comandante, então, falando, olha, queria avisar vocês que o avião, eu até fiquei impressionado, ele falou assim, trocamos 99% do ar a pouquíssimos minutos, é uma loucura o que ele falou, e passa tudo pelos filtros, etc. Por quê? Porque vocês concordam que aquele ar fechado num avião deve ser o maior antro que tem para ficar doente, né? Verdade. Mas se você notar esse trabalho, esses estudos científicos, etc., vão ficar voltados para estas situações. Você vai ter que resolver. Nas nossas academias, é tudo terceirizado, né? Um serviço de limpeza, de tratamento do sistema de ar-condicionado. Em todos eles, a gente colocou claramente, eu quero tudo que você tiver de protocolos para que me garanta. A Companhia Atlética, a nossa rede inteira, né? A gente foi a primeira da América do Sul a certificar ISO 9000, tá? O grupo inteiro. E entre as coisas, já naquela época, a gente tinha teste de qualidade do ar, coisa que a gente faz até hoje. Bebedouros, teste da qualidade da água do bebedouro. Isso é feito dentro de uma rotina rígida e específica. Então, ainda mais agora, com o negócio do Covid, você tem que colocar isso com mais rigor ainda em tudo que disser respeito à qualidade do ar, né? A gente tem mesmo academias várias. Essa aqui do Morumbi do shopping mesmo, eu tenho quadra lá em cima, tem uma pista de Cooper suspensa gigante, que dá para... Mas 70% é fechado, 80% é fechado, e aí eu tenho que trabalhar como eu trabalho na China. Tá, faz sentido ter uma pergunta aqui da Vivi, falando se faz sentido ter a academia mais biofílica, ou seja, você integrar alguns jardins, isso faz parte do plano em algum momento? Eu particularmente gosto bastante. A gente tem algumas academias onde você tem essa facilidade de montar, né? Você ter essa possibilidade, mas nem sempre você tem. É claro, principalmente nas unidades já existentes, né? Muito, muito bom. Obrigado, Richard. Moira, eu queria te perguntar o seguinte, o Fernando já deu um spoiler aqui, e foi ótimo, porque a gente vai falar desse assunto agora, que são as entregas, né? Que foram os itens assim, que mais aumentaram, tanto é que a Amazon, que já era a maior empresa do mundo, deu um salto de valorização, tá 400 bilhões aí, de dólares, tá, em função do aumento das entregas, as pessoas sempre poderem sair comprando tudo online. E aí, eu ia te perguntar como é que tem se comportado nos edifícios essa demanda, né? Essas áreas, como aqui o Paulo Avelino falou, essas áreas de você ter essa estrutura para poder estar recebendo isso, o que é que vocês já estão observando aí nos condomínios da Lelo? Vou juntar isso com uma parte da primeira pergunta que você me fez. Qual é o grande desafio, né? Um dos grandes desafios do condomínio é, de fato, adequar as estruturas existentes às novas realidades em termos de comportamento humano, né? E essa, de fato, é uma realidade que veio para ficar. A história, eu toquei um pouco aqui do comércio hiperlocal, mas também essa história das entregas é uma das questões que, de fato, é uma crescente, é ser perene essa movimentação, as portarias, os locais, os boxes, enfim, você tem que ter soluções adaptáveis para o que já existe hoje e também utilizar aquilo que é tendência para você planejar o futuro, né? Tem muitas administradoras, inclusive, que são convocadas pelos projetos, por quem vai fazer os projetos dos prédios, para a gente opinar no funcionamento dessas estruturas, porque no final das contas, tudo entregue, vem uma estrutura maravilhosa, com paisagismo, com tudo, mas a gente tem que manter isso de uma maneira, funcionando de uma maneira perene durante todo o caminhar da história do prédio e fazendo as adaptações necessárias nessas estruturas. Então, contar com um respaldo é bem importante. Mas, enfim, aconteceu a pandemia, muita gente não estava preparada, é uma novidade. Como é que foi feita? A primeira providência que a gente tomou foi de proteger as pessoas, né? A gente tomou essa providência de proteger as pessoas em todo o tempo, assim, foi premente, era o que mais importava. E para isso, a primeira coisa foi orientar aos prédios que as entregas fossem feitas diretamente do entregador para o morador, em especial no residencial, né? Para evitar mais contato ainda entre os colaboradores do prédio. Isso tem uma dificuldade, o Fernando mesmo colocou. Tem que descer, aí fica um monte de entregador
entregador na porta, não funciona muito bem, a gente tem que ter soluções, por isso eu acho que os lockers, os boxes, inclusive aqueles que são refrigerados, tem uns containers que têm vários dimensionamentos diferentes, onde isso vai funcionar muito bem, e já tem prédios pensando nisso, tem soluções que pegam vagas de garagem e adaptam para a colocação dessas estruturas. A gente tem várias maneiras de pensar e isso é, de fato, é premente, assim, é uma das questões que tem que, de fato, implementar agora, porque pós-pandemia ela vai continuar sendo utilizada com certeza. Sem dúvida. Isso é uma coisa que, esse item do Delivery Room é uma coisa que surgiu, acho que quase em todas as lives foi falado isso, né? Eu acho que realmente quem não se adaptar a essa nova realidade vai estar fora aí do mercado, né? Fernando, vamos lá, vamos começar aqui a soltar as novidades aqui da live. A gente tem um agora e tem um no próximo bloco, falando das tendências futuras, que resolve um problema aí que a Mori acabou de colocar, né? E, assim, é uma coisa, quando o Fernando me contou aí essa semana, a gente conversando sobre o conteúdo da live, eu fiquei impressionado que a tecnologia já pudesse chegar a esse nível. Mas vamos lá. Bom, Fernando, os famosos boxes, né? Eu queria que você comentasse rapidamente, assim, como é que surgiu, né, essa ideia do iFood, esse produto do iFood, se tem uma quantidade mínima que um condomínio pode solicitar, né, saber quantos boxes vocês têm instalados, né, se qualquer cidade pode ter, e quais são as cidades hoje que você já tem ele funcionando. Bom, legal, Saulo. Bom, contar um pouco da história, né? É um projeto de inovação logística que surgiu ali na área de inovação do iFood e nasceu literalmente para resolver uma dor clara entre entregadores e clientes nos prédios comerciais, onde a gente encontra muitas entregas num curto espaço de tempo, né? Entre meio-dia e 1 hora, muita entrega no mesmo endereço e, bom, vocês sabem até melhor do que eu, a quantidade de condôminos num prédio comercial, na região aqui da Faria Lima de São Paulo, e a gente entendeu como que a gente poderia resolver essa dor do ponto de quase como resolver duas dores numa única solução, né? Um único ponto de encontro, porque havia desencontro entre entregador e cliente. Muitas vezes também o entregador chegava a esperar 30, 40 minutos o cliente descer para retirar o pedido, não, né, não julgando o cliente, mas poderia estar em uma reunião, poderia estar enrolado, e aí esse desencontro não é bom para ninguém. Então, é uma solução que realmente fecha aí alguns gaps do ciclo da entrega. Então, colocando nesses prédios, a gente percebeu que resolveu uma dor. O entregador, a partir do momento que ele deposita o pedido está ali guardado, o armário ele é térmico, né? Então ele é uma extensão da própria bag do entregador, então ele fica ali. Se a comida é quente, vai permanecer quente, se é gelada, permanece gelada. E a partir do momento que ele deixa o pedido no box, ele está apto a aceitar um novo pedido e segue rumo. E o cliente, nesse mesmo momento, já é alertado que o seu pedido está ali, aguardando com segurança, e ele vai retirar na hora que for mais conveniente. E esse foi o primeiro passo, mas claramente a gente percebeu que o benefício não era só para um prédio comercial, e sim para um prédio residencial, claramente. Outros locais também, como hospitais, hotéis, a gente já também começou a instalar o iFood Box. Justamente, assim, a gente não... O nosso objetivo é atender o desejo das pessoas, não tem muito porquê. Por exemplo, até uma academia, vi uma pergunta aqui da Raíssa. Eu vi a pergunta aqui, academia. Mas tem um restaurante da academia, assim, acho que a gente brigar com a vontade do próprio cliente, hoje em dia não faz mais sentido, né? Se ele precisa de algo rápido, que ele tem um desejo, vai atender e ele vai ser feliz de ir para a academia ali por pedir e ser atendido da forma que ele está habituado a consumir. Mas voltando aqui para a sua pergunta, assim, hoje a gente tem, os boxes são modulares, então a gente não precisa ter um prédio com muitas pessoas, né? A gente já entende através dos nossos dados, a gente já tem uma leitura de quantas portas são ideais para cada endereço. Então tem um box de poucas portas até muitas portas, e a gente pode ir complementando conforme os pedidos vão aumentando. Então isso é um baita ponto positivo, porque não impede de um prédio pequeno ter um box. E, enfim, hoje a gente está se aproximando de 300 endereços em algumas cidades mais próximas aqui de São Paulo, mas vai ser muito
assim, um marco nosso chegar aí com vocês, com a Suassuna Fernandes no Smart Class com o primeiro box, e a gente assim está super animado com não atender somente um endereço. Literalmente a gente gostaria de entregar essa experiência e ter uma melhor experiência de entrega e recebimento de pedidos para todos os endereços. Estamos ansiosos por isso, amigo. Vai ser o primeiro prédio entregue com o box do iFood, né? Vai ser ótimo aqui essa parceria. É o primeiro de Recife, né? Vocês estão em que cidades hoje? Está em São Paulo, Campinas, Jundiaí, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Então, assim, a grande maioria está concentrada aqui em São Paulo, mas hoje então vai ser o primeiro do Nordeste. Sim. Não só de Recife, como o primeiro do Nordeste. Muito legal. Bom saber. Poucas semanas aí. É isso aí. Vamos lá. O Smart Class Mag da Suassuna. Vai ser o primeiro box de iFood aqui, funcionando. E vai ser o primeiro de muitos, viu, Fernando? Você vai ver. Aqui em Recife, isso daí tá bombando. iFood tá bombando aqui. Você sabe, você tem todos os dados. Mas eu acho que a gente tem que antever as tendências, né? Bom, com isso a gente finaliza, Fernando. Obrigado. A gente finaliza o terceiro bloco e vamos para o último bloco agora, que eu acho que é o mais interessante, que a gente vai falar das tendências, né? Algumas tecnologias já atuais, mas tendências futuras. Então, vou começar aqui rapidamente com o Benedito, sobre a gente... Enfim, eu fiz esse curso aí do Smart Cities, né? Um mini curso lá no MIT, foi onde veio a ideia da molecular. E nesse curso eu aprendi lá o conceito das urban farms, né, que falam das fachadas comestíveis. Já vinha aqui numa crescente de horta orgânica, consumo de produtos orgânicos, e agora tem se falado muito com a pandemia dos prédios se tornarem autossuficientes, produzir seu próprio alimento. E aí, como isso, qualquer coisa relacionada a esse tipo de cultivo aqui, o mestre está aqui conosco, emprestando esse conhecimento dele. Eu queria ouvir se ele já tem observado esse tipo de prática, né, de fachadas comestíveis, até dos telhados verdes, da horta compartilhada, nos projetos, e se você acredita que isso é uma tendência que veio para ficar. Já sim, Saulo. Olha, as hortas orgânicas estão aí praticamente hoje, como tem hoje cachorródromo, né? O pet place, em praticamente todos os empreendimentos, também a horta orgânica faz parte, mas ali muito mais para o hortelã, para uma salsinha, para uma sálvia, do que efetivamente para a comida. O brasileiro realmente não assumiu muito essa história, né, da agricultura urbana, das urban farms, que eu já conheço há muito tempo, que a gente frequenta muito congressos internacionais, e eu vim muito louco para trazer essa novidade, mas não foi muito bem aceita, não. Tá? O brasileiro não gosta muito de botar a mão na terra, sabe? Pelo menos quem tem um certo apartamento, ele prefere comprar as coisas todas prontas, né? Agora, a gente já fez, sim, vários projetos com fachadas verdes, tal, né? E um deles que eu fiz, a gente ofereceu um menu que tinha floríferas, tinha plantas perfumadas, e tinha frutíferas, e tinha chás. E realmente todo mundo, obviamente, acabou escolhendo a maior parte acabou escolhendo um mix de tudo isso, mas os chás, as comidas foram muito poucos, por aqui menos aconteceu. Né? E tem algumas coisas, por exemplo, o prédio da Google, né, que fica na Faria Lima, ali, o Malzone, a gente fez não só o paisagismo ali embaixo, onde o pessoal depois acabou colocando aqueles puffs, tal, ficou bem emblemático, né? Até bem engraçado, mas também a gente fez o projeto da própria Google, trazendo várias inovações naquele momento, né? De trazer vegetação para dentro, paredes de escalada, trazer quadras esportivas, enfim, entrar cachorro num prédio sofisticadíssimo, né? Enfim, teve uma grande quebra de paradigma e lá tem vários restaurantes, eles montaram uma horta orgânica no subsolo que não tem nenhuma réstia de luz. Então, é possível, sim, a gente até fazer isso, né? Mas eu sinto que essas hortas orgânicas elas têm funcionado muito mais como marketing dos restaurantes, sabe? Do que efetivamente com uma produção de alimentos, né? E acho que o prédio mais emblemático que a gente está fazendo agora com essa história de fachada verde é o Cidade Matarazzo, tá? O Cidade Matarazzo, e nesse caso é de Janovel, que também você que é arquiteto sabe, é um outro monstro, certo? Aí da arquitetura mundial, e ele fez, o Janovel, acho que é o cara que mais trabalha a luz que eu conheço no mundo, e ele faz com que essa vegetação cubra o prédio e você vai ter todos os apartamentos
filtrados, a luz é filtrada pela vegetação. Vai ser literalmente um sonho Fantástico. para todos os monstros. Fantástico. Jean Nouvel é o ícone francês da arquitetura, né? Muito bom. Você está trabalhando só com os craques aí mundiais. Muito bom, amigo. Parabéns. Ô, Moira, vamos falar um pouquinho de tecnologia, tá? Ele perguntar o seguinte: várias outras lives aqui surgiram áreas de higienização, né, nas clausuras de segurança, que, aliás, para quem perguntou em relação ao programa de arquitetura, é onde a gente deve conectar o delivery room, ou seja, o entregador ele entra naquela clausura e antes dele entrar realmente na parte do prédio, ele ter uma porta que ele pode acessar o armário para manter o prédio em segurança. E a sugestão que a gente tem tido e vem se confirmado é que essas clausuras também sejam utilizadas para higienização, seja com aspersão de gotículas de produtos químicos, como a gente viu aqui na live anterior, no Desencap, o pessoal lá do Jaime Lerner desenvolveu uma solução fantástica, ou com ozônio, enfim, com outro tipo até de luz UV, que ainda está sendo regulamentado, porque queima a pele, e tem uma técnica aí que precisa ainda ser concluída, mas essa área é uma área de transição. E aí, uma das coisas que a gente, para não ter toque, né, acessar a área, é a tecnologia de reconhecimento facial. Então, além disso, né, tem outros produtos sem toque, como elevadores. Eu queria perguntar, nos condomínios, vocês aí com essas 5.000 torres que vocês administram, quais são as tecnologias que você já viu sendo implantadas e também se tem algum cuidado na higienização de carros e compras. Tá. Bom, eu vou colocar um pouco a questão até da tecnologia no geral e, inclusive, essas adaptações. Como eu coloquei na resposta anterior, é sempre interessante um desafio você trabalhar com aquilo que já existe, né? Tem soluções fantásticas. A gente tem... o ideal nesse mundo de pandemia é um edifício todo touchless, né? Onde você não precisa tocar em absolutamente nada. Então, de modo que nos residenciais, por exemplo, a primeira coisa foi desabilitar os reconhecimentos por digital, porque você não queria as pessoas tocando naquele negócio, todas elas uma seguida das outras, de maneira a prevenir a contaminação. Então, assim, essas soluções se apresentam, sim, como... São super desejáveis. O problema é que elas ainda têm um preço, ainda não houve a redução de preço na implementação dessas soluções, de maneira que nos comerciais tem funcionado, a gente já tem feito, mas nos residenciais ainda, em especial nessa época de pandemia, onde o síndico tem uma preocupação com a história do custo, com a inadimplência, eles não têm ainda se acometido a fazer esse tipo de investimento. Mas uma coisa de tecnologia muito bacana que tem acontecido e que a gente viu foi a história da Assembleia Digital, né? Todo mundo aqui falou como foi legal a experiência de fazer os negócios agora, e é uma tendência que não volta mais atrás nisso da gente fazer essas reuniões via Zoom ou tudo mais, de maneira... Eu falo que é um presencial remoto, porque afinal nós estamos todos aqui presentes, só que de maneira remota, né? Não é... porque a gente fala, virtual. Eu falo, não, é um presencial remoto, a diferença é que está cada um do outro lado da tela. E nos ambientes das assembleias digitais, isso aconteceu muito bem. A Lelo já tinha feito investimento e já tinha esse aplicativo disponível, porque a gente tinha lá um pensamento de fazer toda a nossa entrega de back-office e de estrutura de maneira digital, de maneira que a gente pudesse cuidar das pessoas, da coletividade e da convivência. As nossas pessoas têm que cuidar de pessoas. O resto, a tecnologia faz melhor. E por conta disso, com essa questão das assembleias prontas, nós fizemos aí nesse período de pandemia mais de 500 assembleias. E isso não tem custo, a gente consegue fornecer... Assim, tem um custo normal de uma assembleia, mas não tem nenhum custo adicional para os condomínios. Então, quando não tem custo adicional, quando a gente consegue ter um acesso à tecnologia com uma redução... ou com custo, não, sem custo adicional, ou pelo menos com algo que seja possível para o empreendimento, é mais viável e a gente consegue fazer essas adaptações. Bom, das 500 que nós fizemos, os feedbacks são interessantíssimos. Assim. Outra coisa que eu acho que não volta atrás é essa questão das assembleias. Eu falo, assembleia é hora de decidir a vida. A gente não precisa estar confraternizando. A confraternização tem que acontecer nos espaços que o Benedito projeta, ou seja, na área externa, naquela churrasqueira, na festa junina, enfim, são em outros momentos que a gente tem que criar senso de comunidade e deixar a Assembleia para um outro funcionamento. Mas
essa questão dos elevadores, o ozônio dentro dos elevadores para renovação de ar tem acontecido, mas mais nos comerciais, a proteção da botoeira, a Atlas Schindler tem soluções fantásticas dentro do nosso guia aí do Secov. Apresentaram aqui. Então, apresentaram aqui na live 9, eu acho. Desculpa, na live 13. Dentro do nosso guia do Secov, a gente faz, inclusive, uma referência ao material deles. Tem lá o link, para quem não tiver assistindo a live, onde tem tudo que é possível. O importante a gente ainda precisa ter uma adequação de custo, porque daí a gente consegue, de fato, implementar nas estruturas já existentes. Sem dúvida. E além da Assembleia, como você falou, né, eu até aproveitar, Richard, e perguntar para você, uma coisa que cresceu muito nesse período foram as aulas online de personal também, né, aproveitando aí a tecnologia. Então, muita gente começou a acompanhar essas aulas online com os personagens aí pelo Instagram e tal, e isso acabaram descobrindo que isso poupa um tempo de deslocamento, de levar roupa para trocar, etc. Eu queria perguntar se vocês já pensaram em vender essas aulas online, né, para que os alunos de vocês também tenham esses dois serviços, além de poder frequentar a academia, eventualmente acessar online num dia que ele não possa se deslocar alguma coisa e poder não deixar de se exercitar. Saulo, um pouco de tudo, tá? A gente tem aulas online, tem gratuitas para os nossos alunos, tem pagas, a gente tem... o Fernando está aí, eu acho que ele não deve nem saber, mas a gente desenvolveu um projeto com a Movile, né? A iFood é a Movile, não é isso, Fernando? Exatamente. A gente tem um projeto que está na gaveta com a Movile, que foi muito bem feito, aulas bárbaras, e não sei se eventualmente no futuro já pode fazer. A gente também tem isso com o Gympass, que é o maior do mundo de aulas, a gente é o maior parceiro do Gympass. Aliás, Fernando, eu estava aqui brincando, podia até fazer propaganda para você, viu? Porque outro foi domingo, né? Em casa, assim, a minha filha de 25 anos gosta de tudo comida natural, não sei o que, aí pediu lá no lugar que ela pede no iFood. Aí a gente tem uma filha pequena de 10 anos que queria burger, hambúrguer com milkshake, não sei o que, pediu outra coisa. Eu não queria nada, eu queria um prato tradicional, pedi num restaurante, eu e minha mulher. Então foi assim, 3 entregadores do iFood em 15 minutos, cada um entregando coisa que era impossível se imaginar. Numa casa... e a minha outra filha comeu japonês. Então é o seguinte, na mesma casa, na mesma refeição, tinha um cara comendo japonês, outro comendo comida natural, vegetariana, não sei o que lá, o outro comendo coisa... Isso é muito engraçado. Muito bacana, né? Mas na parte de tecnologia, Saulo, eu achei engraçado, a Moira me lembrou um ponto interessante. A gente tinha um projeto, temos, né, um projeto de muitos anos que a gente queria colocar reconhecimento facial e nós estamos desenvolvendo muito isso agora. Era um projeto que custava muitos milhões para colocar isso no grupo inteiro. E aí, pra você ter uma ideia que loucura, a gente tem uma equipe de P&D, bárbara, que é nossa já há uns 10 anos, a gente trouxe de Curitiba o pessoal, super bom, e pegamos da Lituânia, licença, isso montamos. E hoje, todas as unidades do grupo, nós somos o único grupo que é completamente reconhecimento facial. Todas as unidades que estão reabrindo, abriu Porto Alegre, Curitiba, Manaus, amanhã Brasília abre, semana que vem Rio de Janeiro, tudo com reconhecimento facial. Então, esse negócio do dedo, digital, etc., você só olha para a câmera lá, você abaixa a máscara, olha para a câmera, vai lá o quadradinho ou verde, ou vermelho, ou laranja, dependendo se está ok ou não, etc., já libera na hora e faz... E é realmente touchless, ou seja, na academia, até o álcool em gel, a gente quis ser a academia número 1 em segurança para a saúde, tá? Então, você vê as propagandas de álcool em gel, todo mundo apertando, né, o álcool em gel. Querendo ou não, é chato, você não fica com a agonia de colocar a mão de todo mundo colocou para apertar o álcool em gel. Então, nas nossas, a gente comprou, acho que são 250 totens, tudo automatizado, só de colocar a mão embaixo, no meio do totem, ele já joga sozinho o álcool em gel, ou seja... hoje em dia a tecnologia você acabou jogando em segurança, tudo. Pois é. Lá uma das nossas lives, o pessoal da Magic Key, que foi na mesma da Atlas Schindler, dos elevadores, e nessa clausura ele faz o reconhecimento facial e ainda tira a temperatura. E só abre se reconhecer e também se não tiver com febre. Então, realmente a tecnologia ajuda muito, já está ajudando muito nisso. Os colégios estão fazendo isso, de temperatura direto. Pois é, fundamental, né? Tem totens, consegue colocar totens na entrada do edifício para fazer
a aferição da temperatura e também com álcool, isso já está disponível também. São soluções, mas assim, para o comercial ainda viáveis, mas para o residencial Sim, ainda é um pouco fica chato. mais... Aí tem que ser aquele do pé, que ao invés de apertar na mão, você aperta no pé, pelo menos já é algo. Sim, não toca, né? Não toca com a mão, que é onde vai para o rosto. Mas é isso aí, com o volume aumentando, né, a tecnologia vai ficando mais acessível. Mas olha só, eu tenho aqui uma pergunta para o Fernando, também falando de tecnologia, e não queria deixar de responder dois amigos aqui, o João Melo perguntando sobre se vai ter um box para cada serviço, que a gente falou do box do iFood. Então, existem outros tipos de locker, a Moira tem, por exemplo, a Knock Knocks, que é um parceiro, né, de lockers também, e tem outras empresas também que vão chegar. A princípio, essa nossa parceria é com o iFood, né, no primeiro prédio, que assim, não está desde o começo, até porque não existia, mas a gente vai entregar uma solução ainda mais completa com o iFood e outros no próximo edifício, que é o Ariano Suassuna, que já vou dar o spoiler aqui, que vai ter o projeto de paisagismo do meu amigo Benedito Abud aí. Vai ser um bosque das artes. Bom, e o Eduardo Enstenberg, que fez aqui uma pergunta, perguntando se a gente não ia ter as áreas das residências iam ficar menores e a gente ia ter mais espaço nas áreas externas. Eu acho que a gente vai ter que ter a criatividade nos dois, porque eu acho que a gente não vai diminuir uma coisa em função da outra. Eu acho que a gente vai ter que ter espaços resilientes, porque as pessoas estão querendo mais espaço, não só nas áreas comuns, como dentro de casa também. Então, Eduardo, um abração para você. Eu espero ter respondido aí a pergunta. Mas vamos passar aqui. A gente já está indo quase para 1h30, são 1h25. A gente ainda tem aqui umas 3 perguntas para a gente encerrar a live, poder ter esse conteúdo riquíssimo todo. E uma das perguntas aqui mais esperadas do momento está indo agora, Fernando, para você, que é perguntando em relação à inteligência artificial, respondendo o que a Moira falou há pouco tempo atrás. Como é que a inteligência artificial vai otimizar os boxes e qual o próximo passo? Quais os próximos passos aí do box? Boa, Saulo. Interessante a pergunta. Muitas pessoas, né, perguntam, né, o que é inteligência artificial, como que ela está aplicada no iFood. E eu acho que a forma mais simples de explicar é trazendo um exemplo. E até conectando aí com o domingo aí do Richard, na casa dele, cada um querendo comer uma coisa, com um desejo específico, culinárias diferentes, restaurantes diferentes, e o que tem por trás da inteligência artificial? É justamente você pegar dados, trabalhar eles para devolver algum benefício, seja para qualquer stakeholder que você queira trabalhar. Então, assim, pensando no médio e longo prazo, o que o estudo de comportamento pode trazer de benefício? Justamente, num domingo, no almoço, o iFood pode mandar uma mensagem para a família do Richard em cada um dos celulares e falar: Richard, nos últimos domingos você pediu esse bife à parmegiana aqui do restaurante tal. Que tal pedir ele hoje com X% de desconto? Por que o desconto? Justamente aí que trabalharia. Pela questão da previsibilidade, é muito possível que você consiga otimizar margens ao longo de toda a produção, até mesmo da entrega. Então, onde a gente pode chegar? Eu poderia mandar uma mensagem para o Richard e falar: Richard, já tenho o bife à parmegiana do seu restaurante preferido te esperando no box às 14h. Se você quiser, aperte aqui e retire com 50% de desconto. Se não, eu vou, obviamente, ter que estudar alguma logística reversa de retirar esse alimento de lá. Mas por que essa previsibilidade vai ser possível atender? Justamente porque cada vez mais eu vou entender qual que é o hábito de consumo de cada uma das pessoas e poder oferecer, o que elas querem na hora certa, e dar a opção da pessoa chegar e simplesmente descer o prato que ela já gostaria de almoçar ou jantar, já está esperando por ela no box. Então, assim, óbvio que eu estou trazendo, forçando alguma barra agora para o curto prazo, mas isso no médio e longo prazo não vai ser. Ninguém vai fazer regime desse jeito. Como dizer não, né? Você com fome, aquilo que você costuma pedir, dizendo: olha, já está disponível lá embaixo, é só você ir lá e buscar, ainda tem um desconto. Como dizer não para isso, né? Fantástico, Fernando. É casa diferente, preto de pau. Eu não bebo, não fumo nada, mas eu sou chocólatra. Depois de tudo que eu te falei, ainda ontem à tarde veio o namorado da minha filha mais velha e falou: tio, vamos pegar aquele Food Devils Cake lá do América, sabe aquele
Agora, sabendo que eles ainda ficam trabalhando inteligência lá, pô, você não vai pedir o bolo? Vai falar isso para um viciado, pô? Fantástico. Bené, você no ano passado, né, você teve aí, na verdade, não foi você que teve a honra, o MIPIM, que é o maior evento do mercado imobiliário do mundo, teve a honra de lhe ter lá representando o Brasil, né, que, como acontece todos os anos na França, para quem não conhece, o MIPIM é o maior evento do mercado imobiliário mundial, acontece em Cannes, na França. Eu tive aí essa honra em 2017, participei com a Molegolar, fui speaker lá de um painel, e esse ano agora o Bené representou o Brasil, e o tema foi a Cidade Verde. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que foi a sua apresentação lá e quais as principais soluções e tendências destacadas no evento, de uma forma geral. Olha, foi muito legal a gente poder representar o Brasil nesse evento, que realmente é o maior evento do mercado imobiliário. E não é só evento, na verdade, ali as cidades levam, né? Os países levam, e as regiões levam. Então, é até um pouco estranho você que trabalha com o mercado imobiliário, só. De repente, sabe, o mercado imobiliário que emprega tanta gente ser recebido com tapete vermelho, né? E sheiks, reis, príncipes, todo mundo ali participando e investindo, né? É uma feira realmente de negócios, onde aparecem negócios impressionantes. Então, qual foi a grande tendência do ano passado? Foi essa história da cidade não ser mais estruturada por grandes avenidas, sabe, essas highways. Não, as cidades eram estruturadas por parques lineares, por verdes, por bulevares, e isso mexeu muito, porque é uma coisa que a gente sempre quis fazer, né? A cidade para as pessoas, que é tão básico. Aliás, esse ano seria esse o tema do MIPIM, que ainda que não aconteceu porque foi cancelado. Mas é óbvio, é tão óbvio, mas não é assim que acontece, né? Por várias pressões, as cidades eram feitas para o carro, né? Esse carro, porque, sabe, por quê? Porque o transporte coletivo é muito complicado. Mas agora eu acredito que esses carros autônomos, como eu já falei aqui, vão ajudar muito nesse processo. Aliás, os carros de aplicativo já mudaram muito o urbanismo da cidade. Você vê que uma coisa que não tem nada a ver pode mudar em outra completamente, né? Mas as cidades verdes, em todos os sentidos, desde grandes parques, exatamente agora eu entendo que essas reuniões vão ser feitas muito em parques, sim. Você vai fazer isso de uma forma muito mais gostosa, sabe? De chinelo e de bermuda, até porque ninguém enxerga a sua parte de baixo, tá certo? Enfim, mas você vai fazer suas reuniões tranquilas, no lugar Está de interferindo na sol. moda, né? Pois é, gostoso, tá O pessoal certo? vendendo as roupas daqui Chega para de cima de uma forma. gravata, pô, gravata, não dá, cara, não dá. Então, acho que isso vai acontecer e vai ser uma coisa muito, muito legal. As novas cidades vão ser mais biofílicas nesse sentido, né? E realmente aí o verde para todo mundo, o que é muito importante, tá? Bené, obrigado. A gente vai começar a Pandecity, né? A gente é até bom dar aqui um panorama às pessoas. A gente só tem mais aí uns 10 minutinhos de live para encerrar. E é importante dizer aqui o seguinte: a gente está na 16ª live, serão até o momento 25 lives no total. Né? Isso tem um programa de começo, meio e fim, que a gente aborda todos os temas possíveis. E o projeto do Pandebuild já vem sendo elaborado. Eu queria trazer nessa live de agora já um spoilerzinho para mostrar como estava, mas não ficou pronto a primeira volumetria, mas na próxima live a gente vai trazer para mostrar. E eu queria também já deixar um convite aqui para você, Bené, porque a Pandecity vai tratar da cidade pós-pandemia, tá? Então, essa questão da biofilia na cidade, você já está aí mais que convidado para a gente tratar disso. E aí, enfim, eu acho que a gente vai de repente, repetir de repente, até esses mesmos painelistas, mas em painéis diferentes, abordando essa questão da logística, da alimentação e coisas do tipo. Mas a gente vai falar mais para frente, vai ser um prazer. Moira, última perguntinha para você aqui, tá? Eu queria que você compartilhasse, você, além de ter participado, né, coordenado esse guia de reabertura dos condomínios do Secov, você tem uma experiência semelhante nos Estados Unidos. Aí eu queria que você fosse assim no ponto de o que é que os Estados Unidos têm adicionalmente, aqueles cuidados normais que a gente tem aqui, mas o que é que os Estados Unidos têm a mais por ser um país que tem um poder aquisitivo maior, como você colocou, coisas que a gente não tem conseguido aplicar aqui,
em termos de tecnologia também, que você tem visto lá, e infelizmente no Brasil a gente não está conseguindo aplicar. Só para a gente saber o que existe, porque no Bodybuilding a ideia é tirar os outputs e a gente poder colocar como se o custo não fosse um problema, porque o nosso objetivo é dar a visibilidade ao que já existe de tecnologia. Tá ótimo. Então, o que a gente tem, quando a gente preparou esse guia, a gente percebeu, até porque a gente se inspirou lá com o Iron, o pessoal, e com a experiência internacional. Aí, aliás, nós fizemos também uma live pelo Secov, tratando exatamente desse aspecto, que foi muito interessante, das questões que funcionaram muito bem, as experiências que foram bem tidas nos outros países, e a gente viu que, em termos de premissa, é tudo muito parecido. Né? Então, o distanciamento, ser touchless, a prevenção da saúde, a cuidar dos colaboradores, até essa história da comunicação, da importância da comunicação. Tem até do mesmo jeito que a gente fez vários cartazes, tem um cartaz da Austrália que é muito interessante, que eles põem as duas pessoas com um canguru no meio, dizendo, olha, você tem que estar à distância de um canguru da outra parte. Então, assim, você vê que a comunicação, tudo isso foi muito, muito similar. Mas eles, como você colocou, eles têm acesso a tecnologias diferentes que a gente pode aqui por uma questão de custos. Por exemplo, um exemplo que a gente viu lá e que aqui ainda não vi, para a entrada na piscina, teve um dimensionamento da área para entender quantas pessoas poderiam entrar na piscina. E a câmera, com a inteligência artificial, dimensiona isso, e quando chega o volume máximo de pessoas, ou que não vai permitir aquele X distanciamento, trava a porta de abertura. Então, assim, não dá mais para admitir pessoas. Então, lá, de fato, eles têm, mesmo as soluções de elevadores, essa questão da troca, porque o elevador, ele é um grande fator de risco, né? Porque ele não foi pensado até então para troca de ar, né? E a gente sabe que os aerosóis, que é a nossa respiração mesmo ofegante, ela é de fato um problema de contaminação. Então, assim, eles têm soluções novas para os elevadores, para essa troca de ar dentro dos elevadores, que são fantásticas e que a gente ainda não tem também aqui, né? E o que eu falo, em especial na área de administração, a Lelo pensa muito isso, né? A gente, há algum tempo, a gente já começou nessa transição desde 2014, a gente fala assim, a inteligência artificial, até como colocou o Fernando, vai fazer esse serviço de administração pura e simples, pagamento de contas, aplicação de multa, questões tributárias, isso tudo vai ser feito pelos computadores muito melhor do que faz o ser humano, né? Aliás, isso já acontece na jurisprudência, isso já acontece nas análises clínicas e vai acontecer também nos condomínios. O que a gente, de fato, tem que entender é cuidar das pessoas. Os condomínios são feitos para as pessoas. Então, a gente tem que entender qual é o desejo dessas pessoas, e a Lelo pensa que ela consegue se transformar, passar de ser uma gestora do prédio para uma especialista da vida em comum, que a gente tem buscado intervir de maneira a criar esse senso de pertencimento, a fazer com que essas pessoas interajam melhor, com que elas se sintam parte daquele empreendimento, e esse tem sido um propósito. A gente até tem um laboratório de inovação, Benedito, que você colocou aqui a história da cidade, e a gente já tem pensado o prédio para fora das estruturas, a gente já tem pensado nisso há algum tempo, tem até alguns projetos lá no nosso canal do Lelo Lab, é possível visitar. A gente pegou uma rua onde a Lelo administrava, sei lá, 7, 8 prédios, e no final da rua a gente fez um evento para as pessoas, para elas se encontrarem fora do prédio, de maneira a criar laços afetivos com que elas trocassem mais coisas, porque a gente acha que com isso a gente pode otimizar os recursos, baratear o condomínio, criar segurança, a gente acha que tem uma série de implicações que vêm a encontro. Então, a gente tem pensado muito sobre isso, uma maneira diferente. Então, acho que é um pouco isso, assim, isso... Também são pensares, a gente foi muito inspirado nisso nas superquadras da Espanha, a gente pensa muito sobre isso, de maneira a trazer novidades mesmo para serem implementadas aqui. Vou deixar até aqui um spoiler, viu, Moura? O Bodybuilding, ele está sendo montado em cima de um grid não das superquadras, mas das quadras de Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. É tido como o exemplo de walkability mundial. Então, a gente vai estar usando esse grid como referência e estamos projetando aí em parceria lá com o pessoal da Live 4, né, da Plus Urban, da Broader Melian e da Gale Architects, que é a maior autoridade aí no mundo nesse assunto. Vai ser um trabalho bem bacana aí para fazer. Bom, últimas duas perguntas. Fernando, aquela novidade para quem estava
já impressionado com esse exemplo que você deu aí da inteligência artificial. Vou deixar a última aí para o final, para deixar o pessoal ainda mais curioso. E vou fazer aqui, Richard, uma para você também sobre tecnologia, porque, como você colocou, a academia, um dos grandes atrativos da academia é a socialização, né? A paquera, é ver gente. Então, isso é um dos pontos fortes aí de você ir para a academia e não você ficar em casa, por mais que você tenha os equipamentos, etc. E aí, como é que a tecnologia poderia ajudar a manter esses fatores, né, para vencer o receio do distanciamento e a comodidade de se exercitar em casa ou no prédio para ganhar tempo e poder ter essa interação social? Vocês têm alguma comunidade, alguma coisa que ajude a equilibrar de novo esse tipo de interesse? Saulo, deixa eu te falar. Primeiro, quanto à tecnologia, isso que a gente fez do reconhecimento facial em todas as unidades, em todas as recepções, isso vai se desenvolver muito. A gente está colocando isso por área, inclusive, das academias. Há muitos anos as academias tinham isso até por área, você tinha que pegar digital, catraca, aprender uma área. E a companhia sempre foi conceitada como um clube. Você entra no clube das cidades, clube dos tempos modernos, como você tinha clube de campo antigamente, etc. Você tem as companhias atléticas, o nosso modelo de academia, né? É diferente de academia. Você fala Smart Fit, o modelo low cost, low price, não é o nosso perfil. Nosso perfil é academia da família, tá? A Companhia Atlética é assim, vai do bebezinho, eu tenho bebês de 6 meses, alunos em Recife. Eu tenho uma aluna de 99 anos com personal, faz musculação com 99. Então, o perfil Companhia Atlética é muito família. E a gente está colocando, o nosso projeto agora é colocar o reconhecimento facial por áreas. Eu vou saber, brincando que nem o Fernando sabe, o que cada um come, eu vou saber que a Moira gosta de fazer hidroginástica e corre na sala tal, e não faz mais nada na academia. E vou saber que o Benê faz tudo na academia, ele joga vôlei com os amigos, ele fica 90% do tempo dele dentro da lanchonete, tomando um cafezinho, conversando com as pessoas em vez de treinar. Então, a tecnologia permite fazer coisas que a pessoa não precisa nem se incomodar em responder. Eu já vou saber o que ele faz dentro da academia. Esse é um lado barro. Mas não sei se complementando ou mudando um pouquinho a tua colocação, Saulo, quando a gente fala em paquerar e papapá, isso mudou demais. A sociabilização é muito importante, mas não é pelo lado da paquera, não, tá? É pelo lado que você gosta de estar com as pessoas, seja amigo, amiga, ou seja o que for. E vou te dar um dado muito interessante. O fato da gente lidar com a família inteira, do bebê ao bisavô, eu tenho um perfil completo da sociedade. E você sabe que, diferentemente do que muita gente imagina, você sabe qual é o público, o perfil mais fiel à academia? Chuta. Não. É o público acima de 65 anos. Poxa. Eles vêm, não é por moda, eles vêm por saúde, porque eles querem ter independência, eles querem poder ir no banheiro sozinho, eles querem poder viajar com os netos, eles querem poder viver com qualidade de vida. Não tem nenhuma propaganda que possa ser melhor do que isso, entendeu? O cara tá lá porque ele quer por qualidade de vida, não é por outro motivo. E esse é um dado que a gente tem no grupo, é muito forte. Nenhuma unidade nossa é diferente. Todas, de Porto Alegre a Manaus, todas, o público acima de 60 a 65 anos é o mais fiel. É muito interessante isso. Muito interessante. Eu chutaria o adolescente, o jovem ali, mas muito interessante mesmo. Esse pipoca para onde é moda. Esse vai agora é Sim. moda aqui, é moda ali, etc. Entendeu? Entendi. Muito interessante mesmo. Obrigado. Obrigado, Richard. Vamos lá, Fernando. Última pergunta da nossa live aqui. E, bom, como head de inovação do iFood, né? Você acha que o robô concierge é uma realidade muito distante? Né? Em quanto tempo você acredita que teremos as primeiras entregas com drone? 2 perguntas aí logo para... Boa, muito bom, Saulo. Máximo de inovação possível. Abordou todos os projetos aí da área. A gente tem 3 pilares, que é o iFood Box e as entregas aí com diferentes modais e as entregas automatizadas. É importante frisar, assim, as tecnologias já existem, né? E ela, assim, o Brasil está no mesmo nível de tecnologia de empresas que oferecem essa solução em outros países, né? Tanto de drone quanto de robô, né? E o nosso desafio qual que é? Como que a gente
aterriza essas tecnologias na realidade e na operação do iFood. Porque as tecnologias, de novo, elas... Pô, você abrir o YouTube, aí você vai ver um monte de drone entregando comida aqui e ali. Mas quais dessas operações realmente são comerciais? O quanto que faz parte do dia a dia das pessoas? Ainda é raríssimo. Então, o trabalho que o iFood vem construindo é justamente pensando na eficiência logística para entregar comodidade, conveniência e melhorar a experiência de todos os stakeholders, do restaurante, do cliente e do entregador. Por que o entregador entra nessa jogada? No começo, esses modais eles vão ser um complemento da entrega. Eles provavelmente vão fazer ou a primeira perna da entrega e depois o pedido vai ser complementado ou por um entregador de patinete, moto ou bicicleta, ou ele também pode fazer a última perna da entrega, que seria o entregador, né, sair, por exemplo, de um centro comercial, de um shopping a pé, porque ele pega o pedido da praça de alimentação, deixa num centro de expedição, que a gente tem uma solução que é o iFood Hub, depois uma moto faz o meio dessa entrega e chega num ponto que eu posso levar por drone ou até mesmo por um robô que possa estar na porta de um condomínio residencial com casas ou um condomínio com torres, que aí sim chega nessa sua questão aí do robô concierge, que ele vai fazer os últimos 100 metros, os últimos 150 metros. Então, assim, não está nada distante, mas o nosso desafio é como transformar essa realidade de uma forma que a gente consiga escalar, porque ela só vai escalar se, de fato, ela trazer benefícios claros e tiver uma proposta de valor clara no dia a dia das pessoas. Então, a gente já vem testando as duas tecnologias, já é uma realidade ali no iFood, e a gente espera que no médio e longo prazo, no médio prazo, na verdade, a gente já tenha mais pessoas podendo, né, não só experimentar, mas vai ser comum. Eu acredito, respondendo a sua pergunta, que daqui 2, 3 anos, os dois modais, aí, tanto o robô quanto o drone, eles vão ser mais comuns na rotina de entrega do iFood. E, bom, aproveitar aqui e agradecer toda a atenção aí de todos vocês. Eu que agradeço, Fernando. E conto conosco aí também para ser pioneiro também nessas duas modalidades novas, viu? Temos todo interesse. Enfim, a gente chegou até a conversar um pouquinho de custo, né? Eu estava doido para anunciar nessa live também o robô, mas ainda está cedo. Mas vamos lá. Meus amigos, passou aqui 1h40 aqui, 40 e pouquinho. A gente fez uma produção incrível de conteúdo hoje, foram mais de 40 perguntas. Eu tenho assim, a agradecer demais por vocês. Apesar de assuntos tão diversos, eu acho que a gente integrou todos os assuntos, ficou de uma forma complementar. Tenho certeza que produzimos um ótimo material de consulta aí para inspirar novas soluções e outras iniciativas, e todos nós podemos ajudar e contribuir um pouquinho para ter uma cidade melhor daqui para frente. Muitíssimo obrigado, foi uma honra, prazer grande, e boa noite a todos vocês. Tchau, obrigado. Foi um prazer, obrigada pelo convite. Foi um prazer, Saulo. Obrigado. Muito bom. Tchau. Tchau.